O Asilo do Medo, parte 2. Sombras nos corredores silenciosos. Respirem fundo, exploradores do sobrenatural. Sejam bem-vindos de volta ao Rastros do Medo. Na primeira parte da nossa macabra jornada, deixamos Mateus, Lucas e Beatriz à porta do temido Sanatório Vargens, o Asilo do Medo, no coração sombrio do Morro da Viúva. A atmosfera carregada e o silêncio sepulcral já nos davam um presságio do horror que espreitava. Agora, vamos cruzar o limiar da insanidade e descobrir o que se oculta nas entranhas desse lugar amaldiçoado. Com o portão enferrujado, cedendo a um gemido fúnebre sob o empurrão hesitante de Lucas, o trio adentrou os terrenos do asilo. A grama, alta e ressecada, sibilava sob seus pés, e o ar se tornou ainda mais pesado, impregnado de um cheiro úmido e rançoso, como se o próprio tempo tivesse apodrecido ali. A fachada imponente, iluminada pelas fracas luzes de suas lanternas, parecia observá-los com as órbitas vazias de suas janelas quebradas. "E aí, Mateus? Sentindo o cheiro da sua grande matéria?" sussurrou Lucas, tentando quebrar a tensão com uma piada nervosa enquanto apontava a câmera para a entrada principal. Beatriz, mais silenciosa, já estava registrando tudo com sua câmera fotográfica, o clique suave do obturador ecoando no silêncio da noite. Mateus, apesar do nó no estômago, tentava manter a compostura, ligando sua câmera de vídeo profissional. A porta principal, feita de madeira maciça e escura, estava entreaberta, como se um hóspede invisível os tivesse convidado a entrar. Lucas hesitou por um instante, a luz da lanterna tremendo em suas mãos. "Prontos?" perguntou, a voz um pouco mais aguda do que o normal. Mateus e Beatriz assentiram em silêncio. Ao cruzarem a porta, foram engolidos por uma escuridão quase palpável. O cheiro lá dentro era ainda pior. Uma mistura nauseante de mofo, poeira antiga e algo indefinível que lembrava carne em decomposição. A luz de suas lanternas mal conseguia penetrar a densa treva, revelando apenas fragmentos de um passado sombrio. O hall de entrada era um esqueleto de sua antiga grandiosidade. O que outrora fora um elegante saguão com um balcão de recepção e talvez até vasos de plantas, agora era um espaço vazio e cavernoso, coberto por uma camada espessa de pó. Teias de aranha pendiam como mortalhas do teto alto e desabado em alguns pontos. O som de seus passos ecoava de forma fantasmagórica no silêncio opressor. "Vamos ficar juntos", murmurou Mateus, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Eles avançaram lentamente, as luzes de suas lanternas dançando pelas paredes descascadas, revelando pedaços de papel de parede rasgado e manchas escuras e indefinidas. Direita do hall, encontraram o que parecia ter sido a antiga sala de espera. Poltronas esfarrapadas e cadeiras quebradas estavam espalhadas pelo chão, como se os pacientes tivessem se levantado às pressas em um momento de pânico. Uma fina camada de poeira cobria tudo, e ao passarem, levantavam pequenas nuvens que brilhavam fugazmente na luz das lanternas, como espectros dançando. De repente, um som agudo e metálico ecoou de algum lugar mais profundo no asilo. Os três pararam abruptamente, as luzes de suas lanternas tremendo. "O que foi isso?" sussurrou Beatriz, agarrando o braço de Lucas. "Não sei. Pode ter sido alguma coisa caindo", respondeu Lucas, tentando manter a voz firme, mas era evidente o nervosismo em seus olhos. Mateus apontou sua câmera na direção do som, mas a escuridão impedia qualquer visão clara. "Vamos checar", disse ele, tentando soar mais corajoso do que se sentia. Eles seguiram em frente, cautelosamente, adentrando um corredor longo e escuro. As portas dos quartos, alinhadas em ambos os lados, estavam em sua maioria abertas, revelando pequenos espaços vazios e em ruínas. O ar aqui era ainda mais frio, e um sussurro quase inaudível parecia flutuar no ar, como se vozes antigas estivessem presas nas paredes.
Enquanto caminhavam, Beatriz parou bruscamente e apontou para o chão com a lanterna. Lá, em meio à poeira, estavam as marcas de pegadas. Não eram pegadas recentes, estavam cobertas por uma fina camada de pó, mas eram inegavelmente humanas e pareciam seguir na mesma direção que eles. "Tem mais alguém aqui?" perguntou Lucas, olhando em volta com apreensão. Mateus examinou as pegadas. "Não parecem ser nossas, são menores." A sensação de não estarem sozinhos naquele lugar isolado e decadente se intensificou, apertando seus corações com um medo frio e insidioso. Continuaram pelo corredor, seus sentidos em alerta máximo. Cada sombra parecia se mover. Cada ruído, por menor que fosse, os fazia sobressaltar. Chegaram a uma bifurcação. Um corredor seguia reto, mergulhando ainda mais nas profundezas do asilo, enquanto o outro virava à esquerda, parecendo levar a uma área administrativa. "Qual caminho seguimos?" perguntou Beatriz, a voz hesitante. Mateus olhou para os dois lados. Uma sensação estranha o invadiu, como se uma força invisível o puxasse para o corredor da esquerda. "Acho que por aqui", disse ele, apontando para a esquerda. Não havia uma razão lógica para sua escolha. Era apenas uma intuição sombria. O corredor da esquerda era mais estreito e abafado. As paredes estavam cobertas por rabiscos e grafites antigos, alguns deles com mensagens perturbadoras e desenhos grotescos. A atmosfera se tornou ainda mais opressora, como se o próprio ar estivesse carregado de sofrimento. No final do corredor, encontraram uma porta entreaberta com uma placa enferrujada, onde ainda se podia ler a palavra diretoria. Mateus empurrou a porta com cuidado e entraram no antigo escritório do Dr. Alcântara. A sala estava em um estado deplorável. A escrivaninha de madeira maciça estava virada, gavetas abertas e vazias espalhadas pelo chão. Papéis amarelados e rasgados jaziam por toda parte, como se uma luta tivesse ocorrido ali. Uma janela quebrada permitia que o vento frio da noite uivasse, trazendo consigo um odor ainda mais forte daquele cheiro metálico que sentiram na entrada. Lucas varreu a sala com a luz de sua lanterna. "Parece que alguém procurou por alguma coisa aqui", observou ele. Beatriz se aproximou da escrivaninha e encontrou um objeto no chão, quase escondido sob um pedaço de papel. Era um pequeno bisturi cirúrgico, enferrujado e com manchas escuras que pareciam ser de sangue seco. Um arrepio percorreu seu corpo ao segurar o objeto gélido. De repente, um baque surdo ecoou do corredor, vindo da direção por onde haviam chegado. Os três se enrijeceram, seus corações acelerando. "O que foi isso?" sussurrou Lucas, a voz trêmula. Mateus apagou a luz de sua lanterna, mergulhando o escritório em uma escuridão total. O único som era a respiração ofegante dos três. "Fiquem quietos", murmurou ele. Eles esperaram, tensos, cada fibra de seus corpos em alerta. O silêncio voltou a reinar, mas agora era um silêncio diferente, um silêncio carregado de expectativa, de um medo que roía por dentro. Lentamente, Mateus acendeu sua lanterna novamente, apontando-a para a porta. O corredor estava vazio, mas a sensação de que algo ou alguém estava ali, observando-os nas sombras, era inegável. "Acho que foi só o vento", tentou racionalizar Lucas, embora sua voz ainda denunciasse o medo. Mas Mateus não estava convencido. Ele sentia que algo havia mudado, que eles não estavam mais sozinhos naquela ala do asilo. Havia uma presença espreitando nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Enquanto eles tentavam se recompor do susto, Beatriz notou algo estranho em uma das paredes do escritório. Havia uma seção do papel de parede que parecia solta, como se escondesse algo atrás. Com cuidado, ela puxou a borda do papel, revelando uma pequena fresta. Curiosa, ela forçou um pouco mais e um pedaço do papel se rasgou, revelando
Uma escrita. Com a ajuda da luz das lanternas, os três se aproximaram para examinar a inscrição na parede. Era uma mensagem rabiscada com algo escuro, talvez carvão ou até mesmo sangue. As letras eram irregulares e hesitantes, como se tivessem sido escritas às pressas ou por uma mão perturbada. A mensagem dizia: eles observam. As vozes não param. Fujam antes que seja tarde. Um calafrio ainda mais intenso percorreu os três ao lerem aquelas palavras sinistras. Quem teria escrito aquilo? Um paciente? Um funcionário desesperado? E quem seriam eles? Naquele instante, um sussurro fraco e arrastado pareceu emanar das profundezas do corredor. Era quase inaudível, mas carregava uma qualidade espectral, como se viesse de outro mundo. O sussurro parecia chamar um nome familiar: Mateus. O jovem jornalista sentiu o sangue gelar nas veias. Aquela voz, ele não a reconhecia, mas ela parecia estranhamente direcionada a ele. Quem ou o que estaria chamando seu nome naquele lugar amaldiçoado? E qual seria o significado daquela mensagem na parede? A noite no Asilo do Medo mal havia começado, e o terror já se insinuava nas sombras, prometendo horrores ainda maiores. O que o sussurro fantasmagórico quer com Mateus? E quem são eles que observam nas sombras do asilo? Preparem-se, porque, na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo nos segredos obscuros do Sanatório Vargens. E aí, estão sentindo a atmosfera densa e a tensão palpável? Se o medo já te envolveu, não se esqueça de deixar seu like para mostrar que você está acompanhando essa jornada macabra. Se inscreva no canal Rastros do Medo para não perder a continuação dessa história aterrorizante e ative as notificações para ser o primeiro a sentir o próximo calafrio. E se você está sedento por mais mistério e terror, não deixe de conferir o vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique e continue explorando os cantos mais sombrios do inexplicável aqui no Rastros do Medo. Será que Mateus é o elo perdido para desvendar os horrores do Asilo do Medo?